Em maio de 1532, o Martim Afonso de Souza, naquele processo de construção das duas primeiras vilas do Brasil, São Vicente e Santo André da Borda do Campo, ou Piratininga, durante esse processo ele resolveu mandar de volta para Portugal o seu irmão Pero Lopes de Souza. Sobre a construção, a fundação dessas duas vilas, eu fiz um vídeo ontem. Se você não viu, veja, para você entender como foi esse processo. Quero pedir a você também, se possível, se cadastrar aqui no meu canal do Telegram, que eu deixo o link embaixo de todos os vídeos, porque eu quero ter esse canal de comunicação com as pessoas que se interessam nesse trabalho que eu faço, porque a gente não sabe até que ponto vai a limitação do alcance desses canais como o meu, que são conservadores, cristãos, né? Então, se você puder se inscrever, apenas para que a gente tenha um recurso a mais de comunicação, caso haja qualquer tipo de censura a esse canal. Bem, pessoal, o Pero Lopes de Souza, então, como eu já disse, em maio de 1532, vai iniciar a sua viagem de volta para Portugal. Então ele estava ali em São Vicente, atual litoral do estado de São Paulo, e ele vai iniciar a sua viagem indo em direção ao Rio de Janeiro. Qual que era o objetivo dessa viagem? Veja, primeiro, o Martim Afonso de Souza estava preocupado com o fato de que os marinheiros, os homens que trabalhavam nas embarcações, por tradição, não faziam outro tipo de serviço. Então, como ele já estava há quase 2 anos, há muito tempo nessa viagem, os homens ficavam embarcados praticamente boa parte do tempo e não faziam outras atividades. Então, eles estavam recebendo soldo e tudo mais, sem trabalhar, vamos dizer assim. E também as embarcações sofriam mais com as intempéries do tempo tropical. Então, ele queria dar trabalho aos marinheiros, mandar as naus para Portugal para receber reparos mais adequados. Bem, então, em 24 de maio, ele chega no Rio de Janeiro. Ele partiu de São Vicente com uma embarcação, um galeão chamado São Vicente. Quando ele chega no Rio de Janeiro, a essa embarcação vai se unir uma outra, que é a Nossa Senhora das Candeias. Ele passa algum tempo no Rio de Janeiro, abastece o navio para uma viagem de 3 meses e, em 2 de julho de 1532, parte para o norte. Ele ainda não vai diretamente para a Europa, ele vai parar na Baía de Todos os Santos, onde atualmente fica o litoral do estado da Bahia. Então, no dia 27 de julho de 1532, ele chega na Baía de Todos os Santos, onde, como ele abasteceu no Rio, mas 25 dias de viagem consome comida, consome água, então ali ele vai reabastecer, completar o abastecimento novamente, e ali vão desertar 3 marinheiros. A deserção era muito comum, como eu já mencionei aqui, principalmente pelo fato de que havia muita terra disponível, já havia muito europeu vivendo no litoral brasileiro e aquela vida era para muitos homens invejável. Os homens tinham 4, 5 índias como mulheres, eram muito bem tratados em geral, assumiam geralmente cargos de liderança. Então, para aqueles marinheiros que tinham uma perspectiva no reino muito mais acanhada, era interessante muitas vezes desertar. O Pero Lopes de Souza tenta reencontrar esses 3 marinheiros, mas não consegue, provavelmente porque eles conseguiram apoio dos Tupinambá. Então, em 30 de julho de 1532, ele parte da Bahia para o norte, ainda do litoral brasileiro. E aí acontece uma coisa interessante. Pouco tempo depois, no início de agosto, o relato do Pero Lopes de Souza, que é o documento básico para a gente conhecer o que aconteceu durante essa longa viagem do Martim Afonso, é interrompido. Então ele interrompe o diário, acho que no dia 4 de agosto, ele não escreve nada mais a partir dali, só vai retomar o relato em novembro. E esse período, desses 3 meses de silêncio do diário dele, pode ser reconstituído com documentação principalmente francesa, porque o Pero Lopes de Souza vai encontrar, mais ou menos no litoral de Pernambuco,
com uma nau, a famosa nau peregrina, que é uma nau francesa. E esse episódio do encontro do Pero Lopes de Souza com a nau peregrina e todos os sucessos, os acontecimentos que vão ser desencadeados por causa desse encontro são fundamentais para a história do Brasil, tá? Então, amanhã eu quero gravar um vídeo para vocês então contando que nau peregrina é essa e que eventos foram esses que vão ter consequências decisivas para a história do Brasil, tá beleza? Então é isso. Pero Lopes de Souza, em maio de 1532, decide voltar, né, o irmão dele decide que ele deve voltar para Portugal. Ele parte, vai até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro sobe até a Bahia. Na Bahia, 3 marinheiros desertam e ele sobe ainda mais para o litoral antes de seguir para Lisboa e tem esse encontro muito importante do qual eu vou falar amanhã com a nau francesa. Beleza? Um abraço para vocês.